O espelho não mente. O espelho revela. Ele revela o tempo, as cicatrizes que você carrega no seu corpo. E o espelho mostra também o momento de mudar. É ele que lhe traz coragem para tomar uma decisão de mudança. E por isso eu, Dr. Guilherme Smanioto, aqui na frente do espelho, vou lhe trazer qualidade de conteúdo em cirurgia plástica, para quebrar barreiras, para informar você que procura realizar o seu sonho de cirurgia plástica e ainda não sabe o que pode estar lhe impedindo de ir atrás disso. Fique comigo neste e nos próximos episódios que você vai se aprofundar nesse universo da beleza, da estética, mas que vai muito além do espelho, vai dentro da sua alma. Perfeito. No episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre uma cirurgia que é muito procurada, tanto por homens quanto principalmente por mulheres, que é a cirurgia mamária. Como assim cirurgia mamária para homens? Sim, essa é uma possibilidade. Muitos homens sofrem com uma questão chamada ginecomastia, que é o excesso de gordura e muitas vezes pele também na região da mama. Isso precisa de uma cirurgia. Eu trouxe um exemplo de prótese de silicone para exemplificar a importância, exemplificar um fundamento da cirurgia mamária, que é o uso da prótese de silicone. Nem sempre a gente vai precisar lançar mão dela, mas em muitos casos ela é uma alternativa muito procurada. E além disso, nós também vamos trazer conteúdos sobre explante mamário. O que é o explante mamário? É a retirada da prótese de silicone. Hoje nós sabemos que existe uma onda muito grande, uma procura muito grande de mulheres que não querem mais ter a prótese de silicone. E a gente vai aprofundar esse tema. A gente vai entrar em detalhes que vão quebrar obstáculos, barreiras, para que você busque realizar o seu sonho. Diante de mim eu tenho uma prótese de silicone e ela é um instrumento muito valioso para o cirurgião plástico. Ela permite aumentar o volume das mamas. Mas veja bem, existe uma diferença entre aumentar as mamas e elevar as mamas. Quando nós falamos em aumentar as mamas, geralmente nós estamos nos referindo ao uso da prótese de silicone sozinha. Uma mamoplastia de aumento, uma prótese de recuperação rápida, que nós já ouvimos falar de R24R. Vamos aprofundar isso também. Mas quando nós falamos na questão da elevação da mama, aí entra a mastopexia. Mastopexia é elevar a mama. Então esta é uma peculiaridade que as pacientes muitas vezes elas não compreendem. A diferença entre a mastopexia para uma mamoplastia de aumento, né? Então na mastopexia nós vamos precisar elevar a mama. E por que elevar? Porque ela está caída. E por que caída? Em geral porque ela está flácida, porque ela está com excesso de pele, ela está sem estrutura que mantenha ela elevada. Então, neste caso, nós vamos lançar mão de uma mastopexia, que pode ser com ou sem prótese de silicone. Então, este é um detalhe que ajuda a entender melhor se você está aí em casa e você já pensou em fazer uma cirurgia plástica, mas você não sabe se você precisa aumentar ou elevar a sua mama, fica comigo, porque você vai entender.
melhor com o passar dos nossos programas. Por que que a mama cai? Por que que as coisas caem? Isto se chama gravidade. Com o tempo tudo cai. As coisas são puxadas para baixo. E a mama, ela é uma estrutura teoricamente separada do corpo da mulher, e que se ela for muito pesada, a gravidade vai puxar ela para baixo. Então a gravidade é o primeiro fator que faz as coisas caírem com o passar dos anos. O envelhecimento, a flacidez corporal, a perda da qualidade dos tecidos, a perda de colágeno, que dá firmeza para a pele. Então, as variações de peso, o ganho, o emagrecimento, são todos fatores que estão envolvidos na causa da queda das mamas. E ao longo do programa, nós vamos desmistificar vários assuntos, dentre eles, prótese de silicone tem validade? Você que está assistindo comigo este programa, está aí assistindo este programa, a prótese de silicone ela tem validade? Já se passaram mais de 10 anos que você tem a sua? Você vai descobrir até o final deste programa se ela tem validade ou isto é um mito. E neste caso, a gente percebe como a cirurgia mamária, como as próteses de silicone evoluíram. Porque há aproximadamente 10, 15 anos, todos os profissionais e o mercado e os cientistas da cirurgia plástica entendiam que a prótese de silicone ela tinha uma validade de 10 anos. Mas hoje a gente descobriu e a gente sabe que não existe um tempo de validade para a prótese de silicone. O que existe são fatores que vão levar aquela pessoa que tem prótese de silicone querer retirar, querer trocar, querer aumentar o volume. Então, esses vários fatores é que vão influenciar a retirada ou a troca de uma prótese de silicone. Por isso, se você está aí em casa, você tem a sua prótese de silicone há mais de 10 anos, você não tem nenhuma queixa atual em relação ao aspecto da sua mama, você ainda está satisfeita com o seu resultado, você ainda está satisfeita com o seu resultado, e você não tem nenhuma dor ou queixa relacionada às suas mamas, fique tranquila. Você não necessariamente precisa fazer a retirada da sua prótese, porque a gente sabe hoje que é um mito pensar que prótese de silicone tem validade de 10 anos. Então você pode ficar o resto da vida com a mesma prótese, se você não se incomodar com o resultado que você tiver com ela, e se você não tiver nenhuma complicação a longo prazo relacionada à prótese de silicone. Agora nós vamos entender na imagem ilustrativa um pouco mais sobre a cirurgia mamária com o uso da prótese de silicone. Aqui, nesta imagem, a gente pode observar 3 marcações na pele da paciente. Essas marcações, elas representam a incisão possível para a colocação de uma prótese de silicone. Então, a gente tem tanto a possibilidade de uma incisão na axila, como uma incisão ao redor do mamilo, da areola, e uma incisão no sulco da mama. Qual dessas é a preferida, a mais realizada, a mais utilizada pelo cirurgião plástico? Esta aqui é a incisão mais utilizada, porque ela nos permite entender, acessar a mama de forma mais anatômica e de forma completa. Aqui, esta incisão, ela já foi muito utilizada, mas hoje ela não é uma incisão boa pelo risco de infecção que ela causa e por ela não facilitar o acesso até a mama. Então a gente tem um acesso dificultoso por esse caminho axilar. E doutor, por que não utilizamos então a incisão ao redor
do mamilo, já que a gente consegue esconder a cicatriz em volta do mamilo. Ao contrário daqui, que a cicatriz fica no sulco mamário, é uma cicatriz aparente, por que nós não utilizamos esta daqui mais do que a do sulco mamário? Pois justamente o acesso à mama pelo mamilo, ele se torna um pouco dificultoso, porque o cirurgião precisa acessar por aqui, ele precisa descolar todos os tecidos em volta para fazer a colocação de uma prótese de silicone. Então, hoje você aprendeu, quando você for consultar comigo na minha clínica, você já vai saber que a incisão preferencial para a gente fazer a colocação da sua prótese mamária é no sulco mamário, porque o risco de infecção é menor do que os outros locais e a gente consegue ter um acesso amplo de toda a mama, facilitando muito o descolamento, facilitando muito o posicionamento da prótese mamária, que ela vai ficar exatamente entre a parte lateral do tórax e a parte medial do tórax, por mais óbvio que isso seja. Mas os limites, e isto aqui é a base mamária, isso aqui não é em vão, não é aleatória essa medida, mas esta medida ela é de acordo com as medidas do tórax da paciente, que deve ficar entre o osso do meio e a parte lateral da axila. Hoje comentamos e falamos muito sobre prótese de silicone, mas eu quero deixar bem claro que esse não é um programa sobre prótese de silicone. É um programa sobre cirurgia plástica. Então, todo programa nós vamos trazer informações e conteúdo sobre outras cirurgias do universo da cirurgia plástica, lipoaspirações, abdominoplastias, cirurgias pós-gestacionais. A gente sabe como a cirurgia plástica tem um grande impacto na vida das mamães pós-gestantes, que não se veem de frente no espelho como se viam antes da gestação. Então nós vamos trazer um impacto positivo na autoestima, na qualidade de vida que a cirurgia plástica tem nessas mulheres. Além disso, eu vou trazer a sutileza, a elegância da cirurgia de face, da cirurgia de pálpebra e da cirurgia de nariz. Você vai entender o detalhamento e a precisão que o profissional deve ter para realizar uma cirurgia com sucesso. Pessoal, por hoje é isso que eu vou trazer de conteúdo para vocês. Quero que vocês fiquem com esse desejo para os próximos episódios. Este é o Na Frente do Espelho. Eu sou o Dr. Guilherme Smanioto, o seu cirurgião plástico. Fique com a gente e acompanhe os nossos próximos programas, que nós vamos trazer desde convidados especiais até convidados para depoimento real e transformação real de casos de cirurgia plástica.